Natal, uma festa oferecida aos demónios. Vamos hoje para a terceira parte deste maravilhoso estudo, da parte de Deus. Então vamos começar por falar o que significa o presépio. O presépio é o local onde se recolhe o gado ou o estábulo. O primeiro presépio do mundo teria sido montado em argila por São Francisco de Assis em 1223. Atenção, eles dizem que ele é santo, os católicos, mas para mim não tem nada de santo. Santos são aqueles que adoram a Jesus Cristo apenas, em espírito e em verdade, que não se ajoelham perante outros deuses, que não se prostram a imagens de escultura, que não veneram Maria como deusa, como rainha dos céus, como mãe de Deus, que não adoram Nossa Senhora, não adoram santos, nem anjos, nem arcanjos. Então santos são os cristãos que nasceram de novo, largaram a idolatria. Mas os católicos chamam Francisco de Assis de santo. Portanto, eles dizem aqui, presépio é o local onde se recolhe o gado ou o estábulo. O primeiro presépio do mundo teria sido montado em argila por São Francisco de Assis. Eu tiraria este santo por Francisco de Assis, considerado pelos católicos como santo, em 1223. Nesse ano, em vez de festejar a noite de Natal na igreja, porque nós sabemos que o Natal só começou a ser celebrado a partir do século IV, creio que 320 desta era, através do decreto do Imperador Constantino. O Imperador Constantino oficializou o dia 25 de dezembro, que era o dia do nascimento do Deus Sol, como o dia do nascimento de Jesus. Então foi uma decisão política. Para quê? Para unificar todas as religiões. Para fazer o primeiro grande mega evento, mega culto ecuménico. Portanto, nesse ano, no ano de 1223, em vez de festejar a noite de Natal na igreja, como era o seu hábito, o santo católico fê-lo na floresta de Grécio, para onde mandou transportar uma manjedoura, um boi e um burro, para melhor explicar o Natal às pessoas comuns, ou seja, uma verdadeira heresia, conforme nós já lemos, glória a Deus, e vamos ler Mateus capítulo 2, uma verdadeira heresia, glória a Deus, porque quando os magos, os sábios do Oriente, os estudiosos das Escrituras do Oriente chegaram até Belém, Jesus já não era um menino recém-nascido, um bebê, um neném. Ele já tinha 2 anos e já não estava num estábulo. Ele já não estava numa manjedoura, ele estava numa casa. Então há muita fantasia aqui, muita heresia. E numa casa tu vais meter um burro, vais meter um boi, uma vaca, uma cabrinha, uma ovelha, um porco. Agora até tem presépios com porcos, com galinhas, com patos, toda a sorte de animais. Camponeses que não conseguiam entender a história do nascimento de Jesus. Portanto, ele para explicar fez o quê? Umas imagens, fez a imagem do São José, da Santa Maria, neste caso da Nossa Senhora, que não é Nossa Senhora coisa nenhuma, porque a Bíblia não fala de Senhora, fala de Senhor, meu Senhor e Nosso Senhor, portanto é idolatria a Maria, e do menino Jesus, quando Jesus já não é mais um menino, ele cresceu, se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia, ricanta la mastéria, oh glória a Deus. Portanto o costume espalhou-se entre as principais catedrais e igrejas e mosteiros da Europa durante a Idade Média, começando a ser montado também nas casas de reis e nobres. Já durante o Renascimento, sabemos que o presépio é na realidade um altar de ídolos, ou seja, um altar aos demónios, altar de demónios, sendo portanto uma grave manifestação de idolatria contra o Deus vivo e verdadeiro, o único que deve ser adorado em espírito e em verdade, conforme João 4,24. Pois ali, no presépio, se encontram imagens de escultura representando São José, Nossa Senhora e o menino Jesus, e a Bíblia nos adverte. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdias até a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A história que envolve o presépio é baseada numa mentira, numa grande fábula da Igreja Católica, que é uma destruição do relato histórico da Bíblia. Pois geralmente nos presépios aparecem as figuras dos míticos Belchior, Baltazar e Gaspar, que segundo a tradição católica foram os 3 reis magos que visitaram o recém-nascido Jesus e lhe trouxeram presentes. Mas a Bíblia nos ensina totalmente diferente. A gente já vai para a Bíblia. Então, segundo a fábula católica, eles eram reis, portanto, eles eram 3, eles eram reis e até lhes deu 3 nomes, e até sabiam os nomes deles. Quando a Bíblia não fala nada disso, glória a Deus. E segundo a fábula católica, eles encontraram Jesus recém-nascido, ainda bebê, numa manjedoura. Agora tu vais ver o que é que diz a história. Mateus capítulo 2. E a Bíblia diz: vós torceis as palavras do Deus vivo. Então eles distorcem. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Dizia o apóstolo Paulo. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Nós falamos a palavra com verdade. Nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Então vamos agora para a verdade. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, Betlehem da Judeia, ou seja, na casa do pão da Judeia, no tempo de o rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Agora vão citar Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, repara, primeiro diz aqui, vieram uns magos. Uns é mais do que um, são 2 ou mais. Não diz que eles são 3. Poderão até ser 3, mas poderão ser 4, poderão ser 2, poderão ser 20, poderão ser 50, poderão ser 100, não diz quantos. Alaman, Tokovasnera, e nós não podemos ir além daquilo que foi escrito. Aleluia, não podemos ir além daquilo que foi escrito, porque tudo o que tanto foi escrito foi para o nosso ensino. Então, na Igreja Católica, olha a mitologia. Eles eram magos, apenas magos, que a palavra magos do original grego pode ter uma múltiple variedade de significados, mas dentro do contexto eles estudavam as Escrituras e criam em Deus, criam na palavra de Deus. Eles eram estudiosos das Escrituras, eram estudiosos, apenas estudiosos, eram sábios estudiosos, estudavam as Escrituras e viram o sinal profetizado no livro de Números. Não é? Uma estrela procederá de Jacó e o cetro não se arredará de Judá. Aleluia, aleluia. Uma profecia do Antigo Testamento, eles analisaram e viram o sinal da sua estrela. Eram estudiosos, estudavam também os astros. Eram astrónomos, não astrólogos. Astrólogos são adivinhadores. Eram astrónomos, não adoravam os astros. Eles estudavam os astros, é diferente. Estudavam as Escrituras, eram sábios do Oriente. Não tem nada a ver com magia, com bruxaria, com nada disso. Se bem que esta palavra magos, dentro do contexto, pode ser aplicado também aos bruxos. Mas aqui não, aqui é apenas sábios, estudiosos. E nada mais. Então, eles eram o quê? Eram uns, quer dizer que eram 2 ou mais, não diz que eram 3. Não diz os nomes deles, não diz que eles chamavam por aqueles nomes que os católicos lhes atribuem, os 3 nomes. Não diz também que eles eram reis, diz apenas que eram magos. Então eles não eram reis, eram apenas sábios, estudiosos, não eram reis. Glória a Deus. Aleluia. Ripalamastéria. Diz aqui, e entrando na casa, então não entraram na manjedoura, no estábulo. Não havia ali
bois, não havia burros, não havia burras, não havia vacas, não havia jumentas, não havia galinhas, patos, porcos, não havia cabrinhas, cabrões, não havia, aleluia, glória a Deus, não havia cordeiros, ovelhinhas, não havia bezerros, não havia nada disso. Ramanagachaya, playa-se, nem borregos, aleluia, nem cabritos, nem cabritas. Não havia nada disso. E entrando em casa, continuando, e entrando em casa acharam um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então, aleluia, e abrindo os seus tesouros ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então as dádivas eram de 3 tipos. Havia dádivas presentes em ouro, presentes em incenso e em mirra. Não é que os magos eram 3, mas as dádivas eram 3. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora lá até que eu te diga, porque Herodes lá há de procurar o menino para o matar. Isto é uma referência, creio que, ao livro do profeta Oseias. Do Egito chamei o meu filho. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido, ou seja, enganado pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, sabemos que eles viram a estrela 2 anos antes. Então Jesus já não era um menino recém-nascido. Aleluia, não era um bebê, mas já era uma criança de 2 anos, já andava, certamente. Reparem que a palavra de Deus não nos diz que eles eram reis, somente nos diz que eram magos. Os sábios do Oriente, estudiosos da palavra, conforme a Escritura. E a palavra de Deus também nos diz o número deles, quantos magos eram. Só nos diz que eram magos no plural, significa que teriam de ser pelo menos 2, conforme Mateus 2:1. Ela também não nos diz quais eram os seus nomes. Então é muita fantasia. E por último, eles não visitaram o bebê recém-nascido, aleluia, o bebê recém-nascido de Jesus, quando do seu nascimento numa manjedoura, mas sim já uma criança com 2 anos de idade, e numa casa, conforme está em Mateus 2, versículo 7, 11 e 16. E a Bíblia nos diz em relação aos sacerdotes católicos que inventaram e apoiam esta tradição: toda a palavra de Deus é pura e escudo é para aqueles que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Pois torceis as palavras do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o vosso Pai. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Portanto, isto são referências a Provérbios 30, 5 e 6, Jeremias 23, versículo 36, parte B, e Mateus 7, 9. Amém? Então está aqui a vara de Deus. Quem é o Pai Natal? Quem é este personagem? Who is Christmas? Quem é Noel? Aleluia. O Pai Natal, ou o Papai Noel no Brasil, é de origem pagã, alemã e céltica. Na adoração do panteão dos deuses nórdicos, Odin ou Woden, deus-chefe e pai de Thor, Baldan e Tisséria, um homem alto e tinha uma longa barba branca e vestia um manto, aleluia, usava uma lança e montava num cavalo branco, viajando pelo céu em uma noite em cada outono. O cristianismo romano e protestante adotou o Santo Nicolau, que nasceu em Patara, na Turquia, no ano 270 d.C. e chegou a ser bispo de Mia, ou Mira, não sei ao certo se escrevi correto, que tomou parte do concílio de Niceia e que supostamente era conhecido por suas obras de caridade, como dar presentes e dinheiro às pessoas necessitadas. Glória a Deus. Em 1087, um grupo de marinheiros que idolatrava Nicolau mudou os ossos da Turquia para um santuário em Bari, Itália. A adoração a Nicolau juntou-se à divindade feminina considerada avó, Epifania Páscoa, que costumava encher as meias das crianças com os seus presentes. O culto à avó foi expulso do seu santuário de Bari, que se tornou o centro do culto de Nicolau. Então cultuavam uma avó, uma velha,
né, que colocava presentes nas meias das crianças. Isto é tudo paganismo, não tem nada aqui de cristianismo. Aleluia. Os membros desse grupo deram presentes uns aos outros durante um concurso realizado anualmente, que no aniversário da morte de Nicolau era 6 de dezembro. Em um lance de adeptos pagãos na Europa setentrional, a Igreja Católica adotou o culto a Nicolau e ensinou que ele fez o bem, e devem distribuir presentes em 25 de dezembro, em vez de 6 de dezembro. Ele é um dos santos mais adorados entre os católicos, São Nicolau. Tanto é que o Pai Natal, a palavra Pai Natal, o Pai Natal em inglês é chamado de Santa Claus, São Nicolau. Então, Santo Nicolau. Então, a idolatria, nós vemos que o Pai Natal é o São Nicolau. Não tem nada a ver Pai Natal com Deus, nem com a Bíblia, nem com nada que tenha a ver com Jesus Cristo. É completamente paganismo. Isto é completamente idólatra. O indivíduo, não é? ainda tem pastor se disfarçando de Pai Natal, metendo um capuz na cabeça, um gorro vermelho, não é? um capuz de gnome, de duende, não é? Na cabeça, se vestindo todo de vermelho e branco, metendo umas barbas longas. Tem muita gente idiota, dentro e fora das igrejas. O São Nicolau tornou-se uma tradição em toda a Europa. É conhecido como uma figura lendária que distribui prendas na época de Natal. Originalmente, a festa de São Nicolau era celebrada a 6 de dezembro, foi quando ele morreu, com a entrega de presentes. Quando a tradição de São Nicolau prevaleceu, apesar de ser retirada pela Igreja Católica do calendário oficial em 1969, ficou associado pelos cristãos ao dia de Natal, 25 de dezembro. Então, daí está a origem do Pai Natal. A lenda ou fábula de Pai Natal. A imagem que temos hoje em dia do Pai Natal é de um homem velhinho e simpático, de aspecto gorducho, barba branca e vestido de vermelho, que conduz um trenó puxado por renas, que está carregado de prendas e voa através dos céus na véspera de Natal, para distribuir prendas de Natal. O Pai Natal passa cada uma das casas de todas as crianças bem comportadas, entrando pela chaminé e depositando os presentes nas árvores de Natal ou nas meias penduradas na lareira. Esta imagem, tal como hoje a vemos, teve a origem num poema de Clement Clarke Moore, e é, portanto, fruto da imaginação da mente deste homem, e sendo por isso uma fábula ou lenda. Este poeta era um ministro episcopal, e o poema chamava-se Um Relato da Visita de São Nicolau, que este escreveu para as suas filhas. Este poema foi publicado por uma senhora chamada Harriet Butler, que tomou conhecimento do poema através dos filhos de Moore e o levou ao editor do jornal Troy Sentinel, em Nova York, publicando no Natal de 1823, sem fazer referência ao seu autor. Só em 1844 é que Clement C. Moore reclamou a autoria desse poema. E a Bíblia nos adverte para não seguirmos as fábulas. Olha o que é que diz aqui. Conjuro depois diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insta, ou seja, insiste a tempo e fora tempo, redargas, repreendes e exortes com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desvirão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, 1 a 5. Quando a adoração a Nicolau, a São Nicolau, juntou-se à do deus Odin da religião do Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, a barba cresceu, montou um cavalo voador e o seu voo foi marcado para dezembro e vestiu roupas de inverno pesado. Em 1931, uma grande jogada de marketing, de propaganda, não é? Como símbolo da poderosa Coca-Cola, a Coca-Cola Corporation contratou Adam Sandblom, artista sueco, para criar comerciais da Coca-Cola, e Sandblom modelou o seu Pai Natal no seu antigo amigo Lou Prentice, escolhido por sua cara alegre e gorduchinho. A empresa insistiu que fosse modelado num terno brilhante vermelho da Coca-Cola, e surgiu uma mistura do deus pagão, agora cristão, e o ídolo comercial. A figura do Pai Natal é sem dúvida uma imagem de idolatria e, portanto, inaceitável entre os verdadeiros cristãos que seguem a palavra de Deus. Aleluia! Pedidos ao Pai Natal. Hoje em dia, na época de Natal, é costume as crianças de vários pontos do mundo escreverem uma carta ao São Nicolau
agora conhecido como Pai Natal, é o Santa Claus, o São Nicolau, Pai Natal, onde fazem os seus pedidos e registam as suas prendas preferidas. Nesta época também decoram a árvore de Natal e se enfeita a casa com outras decorações natalícias. A pessoa que faz petições orais ou escritas ao Pai Natal, ela sem dúvida faz pactos com o diabo e seus demónios e abre brecha para que Satanás entre em suas vidas e as destrua, e para que Satanás as destrua. É complicado. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando depois vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? Ou seja, o São Nicolau, que morreu a 6 de dezembro, aleluia, do século III, andará mastéria. À lei e ao testemunho, se eles não falarem, se eles, os pastores, não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então quem não anda em luz anda em trevas. E Deus é Deus de luz e não é Deus de trevas. Mateus, capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas o Deus dos vivos. O Pai Natal compete com o Pai Celestial. E a Bíblia nos adverte, em Mateus 23, 9. E a ninguém na terra chameis o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Os presentes de Natal. Glória a Deus, vamos agora aqui falar sobre os presentes de Natal. Já vimos que a tradição obrigatória que existe na época de Natal de se trocarem presentes, ela não é bíblica e muito menos cristã, mas sim pagã, com a sua origem em Tamuz e nas Saturnálias. Facto esse que anula a palavra de Deus. E essa febre de se andar a comprar presentes na época de Natal é sem dúvida um incentivo ao consumismo e ao materialismo, não é? E à possessão. O amor às riquezas, o amor aos bens materiais. E também uma idolatria em torno de se obter dinheiro e bens materiais, censurada em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça já alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Dar presentes só no Natal é também uma hipocrisia. Aleluia. E a Bíblia diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas que o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são doutrinas dos homens. Os irmãos, reparem que só no Natal é que as pessoas viram bonzinhas. As instituições que eram más viram boazinhas. As pessoas que eram más viram boazinhas. Só no Natal é que se faz as boas obras. Haramanda galabastéria, rovalamasteria andalamaia. Mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, aleluia, não vem por obras, mas é dom de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Glória a Deus. As guirlandas e os azevinhos. A guirlanda ou grinalda é um ornamento feito de flores, portanto é em forma de círculo, ou em ramagens entrelaçadas em forma de círculo. As guirlandas são usadas especialmente no período de Natal. Já as grinaldas são adornos comumente utilizados pelas noivas. As guirlandas costumam ser usadas do lado de fora da casa para compartilhar o espírito natalino com a comunidade. Elas também são utilizadas como coroas de flores que geralmente são oferecidas aos defuntos quando são enterrados. Portanto, quando morre alguém, são depositadas coroas de flores. Essas coroas são exatamente iguais às coroas de Natal. A única guirlanda ou coroa que Jesus utilizou era o símbolo de zombaria feito para feri-lo. Aleluia. Horicanta la mastéria. A única guirlanda ou coroa que Jesus utilizou era um símbolo de zombaria e foi feito para ferir Jesus. Aleluia. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça. Em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Então isto era para escárnio, para zombarem dele. Fizeram uma coroa de espinhos. Mateus capítulo 27, versículo 29. A guirlanda nada mais é do que uma coroa de folhas, aleluia, ou flores, em geral, utilizada como forma de honrar os deuses do paganismo. Em todas as culturas, o ato de pendurar a guirlanda na porta é um sinal de legalidade, ou seja, de autorização, de permissão para a movimentação espiritual. Ou seja, uma porta para a entrada dos espíritos imundos, ou seja, um portal de demónios em tua casa.
Esse adorno é um símbolo memorial de consagração, utilizado como ofrenda, enfeite funeral, adoração ao mundo vegetal, homenagem às vítimas sacrificadas aos deuses, como um adorno de chamamento. Divindades pagãs utilizavam a guirlanda ou coroa em honra de si mesmos. Osíris, Ósis, Ísis, Dionísio, Júpiter, Semíramis, Nimrod, etc. Mais tarde foi inventado que as ervas utilizadas na formação das guirlandas protegiam as casas contra as bruxas. Olha aqui a superstição, o que não tinha muita lógica, uma vez que as próprias bruxas eram adeptas desse simbolismo, do simbolismo desse objeto. Concluímos, portanto, que é inaceitável para um cristão que queira ir um dia morar no céu colocar esse tipo de adornos, de objetos, nas portas, do lado de fora da porta das suas casas. Agora vamos falar sobre as cantatas de Natal. As cantatas de Natal que são feitas em muitas igrejas. Glória a Deus. Hoje em dia, muita gente canta, louva e adora o Natal. Eles cantam, é Natal, mas o que é Natal? Natal, Natal, Natal. Que Natal é esse? Adoram o Natal, não adoram a Jesus, adoram o Natal. Mas não o fazem de forma... a adorar a Jesus. Portanto, louvam o Natal, mas não para Jesus. Até mesmo porque sabemos que já desde os dias ancestrais havia cantatas ao deus Saturno, nas Saturnálias, ao deus Baco, aleluia, nas Brumálias, e ao deus Mitra, no nascimento do Sol Invencível. Festas essas que eram celebradas em dezembro, bem antes de haver sido inventado o Natal. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:22 que devemos nos abster de toda a aparência do mal. Finalmente diz a Santa Palavra de Deus. Glória a Deus. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito, o estrondo dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas violas. Aleluia. Amós, capítulo 5, do 21 ao 23. Portanto, agora vamos falar sobre o espírito de Natal. Que espírito é esse? O espírito de Natal e a festa de Natal. O espírito natalino não é de forma alguma o Espírito Santo de Deus, nem da bondade, nem da caridade divinas, mas sim um forte principado maligno da hipocrisia e maldade que atua no mundo inteiro durante o mês de dezembro e que leva as pessoas a se esquecerem do verdadeiro Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente a se esquecerem, eu acrescentaria aqui, e a zombarem de Cristo, porque dizem, quando perguntas a um pagão, a um católico, que é idólatra, que adora imagens de escultura, a um budista, que adora imagens de escultura, a um hinduísta, que o hinduísta adora, é politeísta, não é? E muitos são panteístas também da nova era, creem que tudo é Deus, não é? O que é que significa o Natal? O que é o Natal? É o nascimento de Jesus, mas na realidade todos eles celebram o Natal, todas as religiões pagãs eles celebram o Natal, mas não celebram o nascimento nenhum de Jesus. Eles celebram, aleluia, a ripalabastéria, é a sua carnalidade, a sua glutonaria, bebedice, as suas farras. Não é numa festa puramente pagã, a sua idolatria. Então, todos eles celebram nascimentos dos entre aspas, mas ninguém conhece Jesus, ninguém aceitou Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, ninguém se arrependeu dos seus pecados e ninguém vive em santidade e obediência à palavra. Ninguém mudou de religião, da falsa religião budista, hinduísta, católica, sikista, jainista, zoroastrista, taoísta, confucionista, aleluia, shintoísta, e até a religião judaica, porque ele veio para o que era ser, mas os judeus não o receberam. Então os judeus têm que aceitar o Messias, o Cristo, porque senão irão para o inferno. Então todos eles estão em falsas religiões. Os islâmicos creem em Alá, creem que o profeta é Maomé, mas Jesus para eles é apenas um homem, foi apenas um profeta, e menor do que o profeta Maomé. Então todos eles creem em Jesus da forma distorcida, ou não, nem creem em Jesus e negam a Jesus. Os ateus dizem que... Não é? E muita gente nega a Deus, nega a Cristo. São anticristos. Então que espírito é que opera no Natal? O espírito anticristo. Toda a gente o celebra. Uma festa que toda a gente celebra. É muito estranho. Toda a gente celebra. A China comunista, a China taoísta e confucionista celebra o Natal, mas ninguém se converte a Jesus por celebrar o Natal. É cantar a Masté, celebra o Natal, não é Jesus. Não é o nascimento de Jesus. Não é? Vemos que até mesmo a Coreia do Norte, que é comunista e adora o seu imperador, o seu ditador, não é? Celebra o Natal. Toda a gente celebra o Natal. Na Índia, que são hinduístas e budistas e sikhistas e jainistas, celebram o Natal. São panteístas e politeístas, mas celebram o Natal. Toda a gente celebra o Natal.
Na China shintoísta, aliás, no Japão shintoísta celebram o Natal. Na China taoísta e confucionista celebram o Natal. Nos países comunistas e ateus celebram o Natal. Aleluia, nos países islâmicos há quem celebra o Natal também. Celebra o Natal em todos os países. Alaman tocou em todas as religiões, mas não se convertem a Jesus. Então o espírito natalino não é de forma alguma, é isso que eu queria frisar, o Espírito Santo de Deus, nem da bondade e caridade divinas, mas sim um forte principado maligno da hipocrisia e da maldade que atua no mundo inteiro durante o mês de dezembro e que leva as pessoas a se esquecerem do verdadeiro Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo aqueles que dizem que o Natal é o nascimento de Jesus, eles estão a tomar o nome de Jesus em vão, porque Jesus não nasceu no Natal. Eles nem sequer sabem o que é o nascimento de Jesus. Eles creem na fábula do presépio católico. Eles creem em fábulas, não na realidade. O que eles celebram, eles aproveitam que é Natal para comer e beber até vomitar as tripas, até sair comida e bebida pelos olhos. No período de Natal é um período em que se cometem mais excessos de todo o tipo, tanto na comida, com as glutonarias, como na bebida, no consumo de bebidas alcoólicas embriagantes e nas bebedices, como também no aumento da violência familiar patenteada em desordens e agressões físicas e verbais provocadas pelo consumo do álcool, sendo que algumas dessas desordens viram tragédias, autênticas tragédias, culminando em homicídios motivados pelo ódio. E é ainda, na época de Natal, o período em que há mais acidentes nas estradas, tanto derivados do consumo de álcool, também derivados do consumo de álcool e também das drogas. Paralelamente, é a época do ano em que os assaltantes a residências aproveitam melhor a ausência dos seus donos, os quais se ausentaram para celebrarem o Natal junto dos seus familiares, para as assaltarem. É também nesta época que muitos familiares e amigos viram inimigos, até mesmo por causa de invejas e ciúmes pelo recebimento ou não das famosas prendas de Natal, ou também por causa do tipo e da qualidade das prendas que receberam. Também é no Natal a época em que o mundo inteiro comete o pecado de idolatria de várias formas, quer sejam comidas consagradas a demónios, como no caso do bolo rei, que continha dentro dele um brinde ou presente da sorte e uma fava de azar. Agora existe o bolo rei e o bolo rainha, que é consagrado à rainha dos céus. E a fava do azar. Então, se calhasse o brinde, a pessoa iria ter um ano abençoado, próspero, feliz. Mas se calhasse a fava, ia ter um ano azarado e tinha que pagar para o ano que vem o bolo de Natal. Portanto, quer seja na colocação do pinheiro de Natal enfeitado dentro da sua casa, aqui está a idolatria, com o respectivo presépio, quer seja na celebração de missas e outros cultos inaceitáveis aos olhos de Deus. As obras da carne permeiam toda esta festa de Natal, e a Bíblia nos diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, aleluia, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, orgias, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus, não herdarão o reino dos céus. É bem claro, meu irmão. Aleluia. Vamos aqui para a Bíblia Online, mais alguns versículos. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Vamos aqui, aleluia. Quem crê que Deus está aqui, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Haramanta kamanaga sherekai, haramanaga sheria. Ori canta la manaia, ori canta la bastéria. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Jesus, ele é bom, ele está aqui. Dá glória a Deus, dá aleluia. Eu vou ler aqui mais uns versículos para os irmãos acompanhem em casa, quem tiver. Os filhos apanham lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem à ira. Aleluia. Ori canta la mastéria. Jeremias 7:18. É a palavra de Deus, irmão. Então o bolo rei, bolo rainha é consagrado aos demónios. Heramandagasuri cantas nerianda labaia. Ori canta la mastéria anda la baxéria. Alabai, claia, lácia. Oh, glória a Deus. Deus, ele é tremendo. Dá glória a Deus.
Estamos aqui já concluindo o estudo. Aleluia. Portanto, quais são as razões pelas quais eu não celebro o Natal? Primeiro, o Natal não é o mesmo que o nascimento de Jesus. Portanto, Jesus não nasceu no Natal. Primeiro, o Natal não é o mesmo, não é igual ao nascimento de Jesus. Quer dizer, Natal é nascimento de Jesus. Não, Natal é o nascimento. Natal é apenas uma palavra que vem do latim, uma língua morta, que significa nascimento. Mas não é o nascimento de Jesus, é nascimento. Segundo, porque Jesus não nasceu a 25 de dezembro, mas sim algures entre o final de setembro e o início de outubro do nosso calendário, cumprindo a festa dos tabernáculos. Terceiro, porque Jesus ele mesmo nunca celebrou o seu aniversário. Quarto, porque ele não ordenou que celebrássemos o seu nascimento, mas sim a sua morte na cruz para nos salvar. Fazei isto em memória de mim. Ordenou que celebrássemos a Santa Ceia com pão ázimo e com, aleluia, vinho não fermentado, vinho, representando o seu sangue puro carmesim e o seu corpo sem pecado. Glória a Deus. Quinto, porque durante os primeiros 3 séculos, após a crucificação de Jesus e antes da corrupção de Constantino, que oficializou o dia 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus, os cristãos primitivos nunca haviam celebrado o nascimento de Jesus. Sexto, então a Igreja Apostólica não celebrava o nascimento de Jesus. A Igreja de Pedro, Paulo, Tiago, João, André, aleluia. A Igreja dos discípulos e dos apóstolos não celebrava o nascimento de Jesus. Glória a Deus. Sexto, porque a festa de Natal... E esta Igreja atual, moderna, é mais santa que a Igreja primitiva de Jesus Cristo? Não. Se a Igreja primitiva não celebrava, porque é que esta atual tem que celebrar? Porque herdou esse costume, essa tradição do catolicismo. Incorporou elementos católicos nas suas próprias celebrações. Sexto, porque a festa de Natal tem uma origem pagã e idólatra. Então, a origem remota, a primeira origem é na antiga Babilónia. Aleluia. Em Nimrod, que era o deus sol babilónico. Sétimo, porque quem nasceu a 25 de dezembro foi Tamuz, o deus sol babilónico e não Jesus. Nimrod, aliás, Tamuz, que era a reencarnação de Nimrod, que ressuscitou em forma de pinheiro. 8. Porque devemos fugir da aparência do mal e não ter comunhão com os ídolos. 1 João 5,19. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Horicanta lamasteria. Aleluia. Rimanagassaia. Aliás, acho que 5,21 é isso. 1 João 5,21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O verdadeiro Natal ao nascimento acontece quando nós nascemos de novo. Somos de novo gerados pela água, que é a palavra de Deus, e pelo Espírito Santo, e aceitamos a Cristo abandonando uma vida de pecados, conforme João capítulo 3. Tu que ainda não aceitaste a Jesus, confessa agora os teus pecados e fala hoje. E tu que estás desviado, regressa hoje aos caminhos de Deus. Jesus te ama e quer te salvar. Vamos então agora uma palavra final. Eu sei que muitos cristãos e até mesmo grandes líderes de mega igrejas mundiais irão se levantar contra este estudo e contra estas minhas palavras, e muitos deles irão até mesmo continuar a achar que celebrar a festa de Natal dentro de uma igreja não tem nada a ver com o pecado. E outros poderão ainda insistir, embora sem fundamento algum, que o Natal é bíblico, mas a Bíblia nos diz em Malaquias 3,8, aleluia, oricanta lamasteria, aleluia, ricanta lamasteria, que veríamos a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia. Ou seja, veríamos a diferença entre o justo e o incrédulo, entre aquele que serviria a Deus e aquele que não serviria. Aleluia. E a palavra de Deus dá um ponto final nesta festa pagã chamada Natal. 1 Pedro capítulo 4, do 1 ao 5. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, ou seja, segundo os maus desejos dos homens, as luxúrias, aleluia, mas segundo a vontade de Deus, porque já é tempo já é bastante, ou seja, já basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, ou seja, em lascívias, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução,
blasfemando de vós, os quais vão dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, muita gente acha estranho. Ai, tu és cristão e não celebras o Natal, meu irmão. Eu celebro a Jesus todos os dias. Não é? Louvai o Senhor na beleza da sua santidade. Eu adoro a Deus todos os dias. Eu oro a Deus todos os dias. Lá masteri canta lá managai. Oh, glória a Deus, aleluia. E a única celebração, a única festa que Ele nos mandou celebrar foi a Santa Ceia, que é o símbolo do seu corpo e do seu sangue. Aleluia. Que foi entregue na cruz para nos salvar. E para aqueles que ainda insistem em defender o Natal, no meio cristão, fica aqui o recado. Isaías capítulo 5, 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Autor Luís F. Guerreiro. Aleluia. Pastor Luís F. Guerreiro, glória a Deus. Este estudo é de 2014, 23 de 12 de 2014. Eu agora dei uma repincelada nele. Aleluia. Dando alguma liberdade ao Espírito Santo. E o meu e-mail é o L de Luís, F de Filipe, T de tudo, G de Guerreiro, montesinai@gmail.com. Peçam uma apostila gratuita. Enviarei esta apostila de Natal, provando Natal, que é uma festa sacrificada aos demónios. Um sacrifício feito, oferecido aos demónios. Está aqui o meu telefone, 0 ou 00 mais 351, 00 é o número internacional, 351 é o número de Portugal, e o meu celular ou telemóvel é o 969996764. Skype, Pastor Luís F. Guerreiro. Portanto, fica aqui os meus dados. Quem quiser, peça, encomenda a apostila, ser-lhe-á enviada gratuitamente. Que Deus em Cristo vos abençoe.